antes da gente falar sobre esse pagamento de gratificação de função, vamos verificar por que ele é devido e quando ele é devido, né? Então, lá no artigo 62, a CLT traz quais são as previsões quando é necessário o pagamento dessa gratificação. Então, aqui nós estamos falando sobre controle de jornada no artigo 62. E para esses colaboradores que exercem essa função de confiança na empresa, eles tendo uma gratificação de função, então não é necessário fazer o controle de jornada. O que significa isso na prática? Significa que não existe um controle de entrada e saída desse colaborador quando eles passa a exercer essa função de confiança. Porém, só é permitido, né, a retirada desse controle desde que o empregador faça um pagamento de uma gratificação de função que no mínimo, aqui é no mínimo, de 40% sobre o seu salário nominal. O que significa isso? Além do seu salário fixo, ele deve pagar mais uma gratificação aí de no mínimo 40% do seu salário. Então daí esse colaborador, ele não vai ter ali o seu registro de jornada, então ele não vai registrar sua entrada e nem sua saída. Caso ele tenha falta, atrasos, não vai ser descontado, e caso ele venha fazer horas extras também não será devido a essas horas. Isso é para essas situações. E lá no artigo 468 vem dispor sobre a retirada dessa gratificação. Então, antes da reforma trabalhista lá de 2017, quando eu tinha um colaborador que tinha essa gratificação há mais de 10 anos na empresa, eu não poderia retirar essa gratificação, ela incorporava ao seu salário. Depois da reforma, não precisa, é independente da quantidade de tempo que ele está exercendo essa função, eu posso suprimir, posso retirar sem nenhum prejuízo de indenização, porque essa gratificação ela não mais incorpora o seu salário. Então, o que significa isso? Então, cargo, ele é diferente de função. Então, eu posso ter um vendedor, né, na empresa que tem o cargo ali de vendedor, porém ele exerce uma função de gerência. Então, ele tem uma função diretiva na empresa, onde ele tem autonomia para poder fazer contratações, dispensas e tem sobre o comando dele ali uma equipe, onde ele possa gerenciar essa equipe. Então, ele tem autonomia de direção na empresa. Então, ele assume essa função de gerência, de supervisor, de diretor, ele passa a ganhar uma gratificação. Em determinado período, a empresa pode reavaliar suas estratégias de negócio e querer voltar ele ao cargo que ele ocupava anteriormente. Antes da reforma, essa gratificação ela era incorporada ao seu salário, então ele não poderia ter essa redução salarial. Após a reforma, a empresa, o empregador pode remover ele novamente para a função que ele exercia e não mais será incorporado a gratificação de função a ele, tendo ele o controle de jornada e tudo mais, sendo descontado e pago as horas excedentes que ele fizer da sua jornada. Então, é nessas situações em que eu tenho a gratificação de função e quando eu posso retirá-la. Então, é muito comum aí as empresas, né, terem bons vendedores e colocar esses bons vendedores para ser gerentes e de repente acaba perdendo aí um bom vendedor e um gerente, porque a pessoa talvez não tenha adaptabilidade, não tenha ali o perfil de gerência. Então, com essa característica de função, você mantém o cargo original, né? Você só adere uma função de gerência e caso essa pessoa não se adapte, não consiga, né, exercer, né, a sua função de gerência, o empregador ele pode devolver, né, a função anteriormente a ele contratada sem prejuízo ali de pagar qualquer indenização ou incorporação dessa gratificação em seu salário. Então é isso, gente, que é sobre a gratificação de função. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos com essas dicas e eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês estão achando do conteúdo, qual que é a dúvida que vocês gostariam que eu trouxessem aqui para vocês como um tema, uma situação hipotética. Então até o próximo vídeo com mais dicas de direito trabalhista.